Olá de novo. Então, a essa altura, a gente já está chegando no fim da nossa disciplina. E, na verdade, vocês já viram todas as vias metabólicas que a gente vai ver nessa disciplina, que fazem parte daquele mapa metabólico que a gente tem voltado aula a aula. Vocês já viram o metabolismo de carboidratos, vocês já viram o metabolismo de lipídios e vocês já viram o metabolismo de aminoácidos. A gente não vê fotossíntese nessa disciplina, a gente também não vê metabolismo de ácidos nucleicos. Metabolismo de ácidos nucleicos é parte da biologia molecular, vocês vão ver isso posteriormente no segundo semestre. Então, a gente já viu todas essas vias, a gente já entende as bases do metabolismo. Mas eu acho que ficou claro para vocês, à medida que a gente passa essas vias metabólicas, que em cima desse mapa metabólico existem mais vias, que são as vias de sinalização. São as vias regulatórias daquelas enzimas-chave que a gente viu que regulam as vias metabólicas que a gente estudou. Na verdade, a biologia é extremamente rica em redes de sinalização, interações entre componentes muito complexas que a gente ainda está entendendo como cientista, a gente ainda está desvendando como cientista, regulando vários processos metabólicos e vários processos celulares diferentes. Existem mapas e mais mapas na literatura dessas redes de sinalização. Vocês não precisam saber essas redes de cor, de novo, a gente vai sempre permitir que vocês consultem esses mapas. E, na verdade, a gente não vai olhar para todas essas redes de sinalização dentro da disciplina de bioquímica. O que a gente vai olhar hoje são algumas redes de sinalização muito específicas que são muito importantes para regular metabolismo. São especificamente redes de sinalização iniciadas por hormônios regulatórios do metabolismo. Então, hoje nós vamos ver hormônios e nós vamos ver também como esses hormônios agem através de redes de sinalização, regulando as vias metabólicas que vocês já viram. O que são hormônios? Hormônios, por definição, são biomoléculas que são produzidas numa parte do corpo e que vão regular funções à distância. E tipicamente vão regular funções em vários órgãos e tecidos diferentes ao mesmo tempo. Então, eles são muito importantes para integrar os vários órgãos dentro do corpo de um animal. Eles tipicamente agem em baixas quantidades e são essenciais para organismos multicelulares. Por exemplo, a gente estuda em laboratório um verminho muito pequeno chamado C. elegans. Ele tem apenas cerca de 1000 células, então é muito pequeno. C. elegans tem insulina. Então é muito importante ter hormônios mesmo em organismos com baixo número de células. Quando a gente começa a falar de organismos vertebrados, como aqueles que os médicos veterinários tratam, a gente já está falando de organismos que têm vários hormônios diferentes, integrando todos esses órgãos diferentes. Hormônios agem por meio de receptores, então eles vão funcionar à distância, eles vão ser reconhecidos nas células-alvo por meio de receptores que vão ter uma alteração estrutural e funcional em resposta à ligação desses hormônios. Tipicamente, hormônios são biossintetizados, depois são estocados em algum lugar e vão ser secretados de maneira regulada em momentos específicos. Eles vão então ser transportados e os hormônios que a gente vai ver hoje são todos transportados pelo sangue, a maioria dos hormônios que a gente vai ver são transportados pelo sangue. Vão ser reconhecidos através de receptores no tecido periférico. Nesse tecido periférico, nas células que reconheceram esse hormônio, vai ter uma amplificação da resposta, de modo que aquela baixa quantidade de hormônio gera uma resposta significativa, e depois de um tempo vai ter uma degradação desse hormônio, porque ele também não pode agir para sempre, isso não faria sentido do ponto de vista biológico. Então, hormônios também são degradados, e tipicamente hormônios diferentes têm tempo de vida e tempo de ação diferentes. A gente vai ver exemplos de hormônios que funcionam por alguns minutos hoje, como insulina, glucagon, adrenalina, que funciona até por menos tempo, e a gente também vai ver mais no final da aula hormônios que funcionam por mais tempo, por dias, regulando o metabolismo. Bom, vamos ver o primeiro exemplo de hormônio, e o hormônio central de regulação de metabolismo que a gente fala muito é a insulina. A insulina é biosintetizada como uma pré-pró-insulina.
E essa pré-proinsulina tem uma sequência sinal que leva ela para o retículo, que vai ser quebrada, e também tem um peptídeo chamado peptídeo C, que vai ser quebrado, vai ser removido dessa pré-proinsulina, né, agora proinsulina, gerando a insulina madura, que é uma insulina que tem duas cadeias polipeptídicas ligadas por pontes de sulfeto. Também tem uma ponte de sulfeto que não liga as duas cadeias. Essa é a insulina madura. A insulina madura é então armazenada em grânulos de secreção dentro das células beta, que são as células que sintetizam, armazenam e secretam essa insulina, e essa insulina vai ser liberada em situações específicas. Quando que a insulina é liberada? A insulina é liberada pelas células beta de maneira dependente dos níveis de glicose na corrente sanguínea, de uma maneira regulada dentro das células beta. As células beta vão ter sensores de níveis de glicose através da atividade da via glicolítica deles. Na verdade, as células beta possuem glicoquinase semelhante à glicoquinase do fígado. Então, a exoquinase das células beta tem baixa afinidade por glicose. Em situações de baixa glicemia, tem pouca formação de glicose 6-fosfato dentro da célula beta. Por outro lado, em situações de alta glicemia, tem muita formação de glicose 6-fosfato dentro das células beta, porque a glicoquinase agora atingiu a afinidade necessária para formar a glicose 6-fosfato. A via glicolítica, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa das células beta é completamente não regulada por hormônios. Isso significa que, se aumenta a quantidade de glicose 6-fosfato, aumenta a fosforilação oxidativa e aumenta a concentração de ATP dentro da célula beta. A célula beta talvez seja a única célula dos nossos corpos em que o nível nutricional, a quantidade de glicose na corrente sanguínea, se correlaciona com uma quantidade maior de ATP dentro da célula. É bastante comum estudantes acharem que quando a gente acabou de comer tem muito ATP dentro das nossas células. Isso não é verdade nas outras células, mas é verdade especificamente na célula beta. O que acontece quando aumenta o ATP dentro da célula beta? Esse ATP inibe canais na membrana plasmática da célula beta, que são canais para potássio inibidos por ATP. A inibição desses canais vai gerar uma despolarização da membrana plasmática. E essa despolarização é um sinal que faz abrir canais para cálcio na membrana plasmática. Então, o resultado de mais glicose é sintetizar mais ATP, e o resultado de mais ATP dentro da célula beta é despolarização e a entrada de cálcio para dentro da célula beta. Esse cálcio faz duas coisas. Ele faz com que os grânulos em que a insulina está armazenada vão para a membrana plasmática e liberem a insulina armazenada para dentro da corrente sanguínea. E o cálcio também regula a síntese de insulina. Então ele vai aumentar a síntese de insulina e vai ter mais insulina dentro desses grânulos para ser liberado. Dessa maneira, sempre que há um aumento da glicemia, há um aumento de liberação de insulina na corrente sanguínea. Os dois processos estão ligados. Esse mecanismo todo de liberação de insulina é um mecanismo que a gente se utiliza para tratar doenças relacionadas ao descontrole dos níveis glicêmicos. Então, a diabetes mellitus do tipo 2, que é uma diabetes em que você tem insulina, mas a insulina funciona mal no receptor periférico, a gente vai ver isso em mais detalhes na última aula, em que a gente vai ver doenças metabólicas, é uma diabetes em que a célula beta funciona, mas ela não consegue produzir insulina suficiente para que os receptores sejam ativados no tecido periférico de maneira adequada. Nesse tipo de situação, você aumentar a secreção de insulina da célula beta funciona. Não funciona tentar aumentar a secreção de insulina da célula beta num diabético tipo 1, porque na diabetes tipo 1 você tem destruição da célula beta, então ela é incapaz de produzir insulina. Mas no diabético tipo 2, a célula beta está funcionando, ela só não consegue secretar insulina suficiente para os receptores serem ativados. O que você pode fazer nessa situação? Você pode inibir farmacologicamente os canais para potássio da membrana plasmática da célula beta.
E quem faz isso são sulfonilureias, como glibenclamida, também conhecida como gliben. São drogas que inibem canais para potássio, portanto levam a maior secreção de insulina, e com maior secreção de insulina, mesmo com o receptor funcionando mal, você consegue ter uma resposta à insulina adequada e você consegue tratar essa diabetes, você consegue manter os níveis glicêmicos em níveis saudáveis. Sulfonilureias são drogas muito utilizadas para tratar diabetes tipo 2, são drogas muito baratas também e muito eficazes nesse sentido. Tem também a possibilidade contrária, tem a possibilidade de você ter tumores benignos de célula beta, a gente chama isso de insulinomas, que levam à hiperinsulinemia, a insulina demais na corrente sanguínea. Isso é um problema porque sinalização demasiada de insulina pode diminuir os níveis glicêmicos a níveis que a gente simplesmente não consegue funcionar. A níveis em que você tem uma hipoglicemia tão severa que as células neurológicas, né, os neurônios que dependem de glicose como fonte de energia, morrem. Então é extremamente grave a hiperinsulinemia, você precisa tratar isso. O tratamento melhor para insulinomas é uma remoção cirúrgica desses insulinomas. O problema é que insulinoma pode ser muito pequeno, mas pode gerar muita insulina, né? Mesmo baixas quantidades de insulina são muito eficazes na sua resposta. Então, às vezes, você não consegue localizar esses tumores. Nessas situações, se você ativar canais para potássio, se você usar um agonista farmacológico para canais para potássio, você inibe a secreção de insulina e controla essa hiperinsulinemia. Existem drogas, né, como o minoxidil, a diazoxil é outra droga que faz isso, que são ativadores de canais para potássio sensíveis a ATP e que vão fazer com que você diminua essa secreção demasiada de insulina. Interessantemente, o minoxidil, que estava sendo usado por pessoas com insulinoma, se percebeu por acaso, faz crescer cabelo, e principalmente faz crescer cabelo de volta nessa perda de cabelo que é típica de homens, né, no male pattern baldness, que é, na verdade, desencadeada por hormônios masculinos. Então se começou a usar minoxidil para tratamento de queda de cabelo. Eu não tomaria essa droga sistemicamente, porque ela regula a secreção de insulina, eu não acho uma boa coisa você tomá-la sistemicamente para queda de cabelo, mas o efeito tópico dela, né, o efeito só local dela também parece ser eficaz, e aí tem pouco efeito sistêmico e ela é bastante usada para isso. É um efeito colateral que se percebeu por acaso desses ativadores de canais para potássio. Bom, então a insulina agora a gente já viu como ela é sintetizada, a gente viu como ela é armazenada e liberada pela célula beta de modo dependente das concentrações de glicose na corrente sanguínea. Agora a insulina caiu na corrente sanguínea, chegou no tecido periférico e a gente precisa ver como que ela age no tecido periférico. A insulina age no tecido periférico através de receptores do tipo tirosina quinase. Esses receptores estão na membrana plasmática e quando eles ligam a insulina, eles têm uma atividade de autofosforilação em que resíduos de tirosina são fosforilados no próprio receptor. Aqui vale a pena eu falar rapidamente para vocês que às vezes vocês confundem, por causa das aulas passadas, e acham que tudo que é sinalizado por glucagon envolve fosforilação e tudo que é sinalizado por insulina envolve desfosforilação. Isso não é verdade. Na verdade, fosforilações reversíveis podem acontecer em locais diferentes de proteínas, com hormônios diferentes, e a insulina promove sim fosforilações, incluindo as fosforilações no receptor de tirosina quinase. Na verdade, essa adição de grupos fosfato vai promover efeitos metabólicos diferentes, dependendo da proteína fosforilada e também dependendo do resíduo que é fosforilado dentro da proteína. Então tem uma complexidade muito grande nessas fosforilações reversíveis. Enfim, a insulina leva à fosforilação do receptor de insulina e essa fosforilação do receptor de insulina ativa atividades catalíticas desse receptor e ele também vai fosforilar substratos do receptor de insulina. Esses substratos do receptor de insulina são proteínas, né, conhecidas como substratos do receptor de insulina, a sigla em inglês é ARS, que
que vão estar desfosforilados, vão passar a estarem fosforilados na presença de insulina. O substrato do receptor de insulina fosforilado vai então seguir fazendo efeitos intracelulares dessa insulina. A gente vê um exemplo genérico aqui, em que a gente tem uma sinalização dependente de ERK levando à síntese de novas proteínas. Mas tem várias sinalizações diferentes que a insulina pode promover em vários tecidos diferentes. Na verdade, a resposta metabólica à insulina varia de um tecido para outro. Vamos ver um exemplo metabólico importante de resposta à insulina, que é o que acontece em resposta à insulina, tanto no músculo quanto no fígado, em termos de metabolismo de glicogênio. Então, a insulina liga no receptor de insulina, isso leva à ativação via fosforilação desses receptores do tipo tirosina quinase e fosforilação do substrato do receptor de insulina do IRS1. O substrato do receptor de insulina, o IRS1, fosforilado, ativa PI3 quinases, que vão transformar PIP2 em PIP3. Então, fosfoinositol com 2 fosfatos para 3 fosfatos. E o PIP3 vai ativar uma outra proteína quinase, que é a proteína quinase B. A proteína quinase B ativada vai fosforilar a glicogênio sintase quinase, a GSK3. E a GSK3 a gente já viu que fosforilada é menos ativa. Se você leva a fosforilação e inativação dessa enzima, o que está acontecendo? Você vai ter menos fosforilação da glicogênio sintase. Se você tem menos fosforilação da glicogênio sintase, a glicogênio sintase na forma fosforilada é inativa. Prevenindo essa fosforilação, vai prevalecer a glicogênio sintase ativa. Então, na presença de insulina, a gente tem mais glicogênio sintase ativa, mais síntese de glicogênio, tanto no fígado quanto nos músculos. Isso vai ajudar a controlar a glicemia, porque vai diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea, fixando essa glicose na forma de moléculas de glicogênio. Toda uma sinalização iniciada pela ligação de insulina no receptor de insulina e ativação do substrato do receptor de insulina. Globalmente, o que vai acontecer? E a gente vai voltar nisso nas próximas aulas, mas assim, bem resumidamente, quando você tem altos níveis de glicose, isso vai aumentar a quantidade de ATP dentro das células beta-pancreáticas, que vai resultar em mais inativação de canais para potássio na membrana plasmática, despolarização, entrada de cálcio para dentro da célula beta e secreção de insulina. Essa insulina vai ter efeitos globais em todos os órgãos do nosso corpo, levando à produção de glicogênio no fígado, levando também à produção de triacilgliceróis no fígado a partir de glicose e ajudando a absorver essa glicose. A glicose também vai ser absorvida no tecido adiposo, que vai formar glicose, e o tecido adiposo também vai receber esses triacilgliceróis do fígado e armazenar esses triacilgliceróis do fígado formados por essa glicose que a gente acabou de comer. O músculo também vai estar formando glicogênio, ajudando a absorver essa glicose em excesso e também vai estar absorvendo parte desses ácidos graxos que foram sintetizados nessa situação. O cérebro, que só usa glicose como fonte de energia nos seus neurônios, vai continuar usando glicose como fonte de energia nessa situação. Bom, vimos insulina, vamos ver o outro hormônio central de regulação de metabolismo, que é o hormônio da fome. Vamos ver o glucagon. O glucagon também é um hormônio peptídico, ele tem essa estrutura aqui, uma alfa-hélice, é um peptídeo de 29 resíduos. Ele também é produzido no pâncreas, também nas ilhotas pancreáticas, mas não nas células beta, nas células alfa das ilhotas pancreáticas. Então, as ilhotas pancreáticas têm tipos celulares diferentes, as células alfa são as células que produzem o glucagon. A secreção de glucagon é estimulada por baixos níveis de glicose, mas a gente, na verdade, ainda entende bastante pouco os mecanismos dentro da célula alfa que levam a essa secreção de glucagon. É até bem interessante porque a célula alfa
Se a gente estuda ela fora da ilhota, ela se comporta muito diferente se a gente estuda ela dentro da ilhota. Então a gente conhece menos mecanismos de secreção de glucagon. É uma coisa que nós, como cientistas, precisamos corrigir na literatura. Mas de qualquer maneira a gente sabe que o glucagon é secretado em situações de baixa glicemia e ele aumenta na corrente sanguínea. E a gente também sabe dos efeitos metabólicos do glucagon, que são globalmente aumentar a glicemia, porque ele estimula a quebra de glicogênio no fígado e estimula a neoglicogênese no fígado, produzindo glicose e jogando essa glicose na corrente sanguínea. Por isso que glucagon pode ser usado para tratamento agudo em situações de hipoglicemia. Mas mais comumente se usa para tratar a hipoglicemia agudamente um hormônio que tem efeitos metabólicos muito parecidos com o glucagon, apesar de estruturalmente ser muito diferente, que é a adrenalina ou epinefrina, 2 nomes para o mesmo hormônio. Então a adrenalina não é um hormônio peptídico, não é uma pequena proteína. Na verdade é uma pequena molécula sintetizada nas nossas glândulas adrenais, derivada de aminoácidos. Então ela é derivada de fenilalanina e tirosina. Como a gente falou, né, a maioria das moléculas que tem nitrogênio nelas, que a gente sintetiza, são sintetizadas a partir de aminoácidos. A adrenalina é super interessante porque foi o primeiro hormônio biosintético que a gente conseguiu fazer em laboratório, não peptídico, e que é usada para tratamentos. Ela pode ser usada para hipoglicemia, ela pode ser usada também para choques anafiláticos, para várias situações que são revertidas por um aumento glicêmico junto com outros efeitos da adrenalina, como o aumento de velocidade cardíaca, que são coisas que vocês vão ver mais na fisiologia. Tanto a adrenalina quanto o glucagon têm efeitos metabólicos parecidos, mas o tempo de eficácia deles é diferente. A adrenalina age muito rapidamente por pouco tempo, o glucagon age por alguns minutos a algumas horas, então tem uma ação um pouco mais duradoura. Como que esses hormônios agem? Esses hormônios agem através de um grupo de receptores de 7 hélices acoplados à proteína G. Esses são os famosos receptores acoplados à proteína G, que vocês vão ver em várias disciplinas diferentes. Vocês vão ver proteínas G na biologia celular, vocês vão ver na bioquímica, vocês vão ver na fisiologia, vocês vão ver várias vezes. E às vezes o aluno até reclama para a gente que vê proteína G demais. Mas, na verdade, 50% dos fármacos que a gente usa clinicamente agem por meio de vias de sinalização que envolvem proteína G. Essas proteínas G são muito diversas na sua sinalização, então a gente realmente precisa mostrar proteínas G em várias disciplinas diferentes, porque são vários os efeitos diferentes de sinalização mediados por proteínas G. Então a gente realmente precisa falar várias vezes sobre esses efeitos. Então como que age esses hormônios ligados a receptores ligados à proteína G? Então ou a adrenalina, epinefrina ou glucagon vão se ligar a esses receptores que tem 7 hélices, tem 7 alfas hélices transmembranas. Isso altera a estrutura desses receptores e isso altera a interação deles com proteínas que têm GDP dentro delas, por isso que elas chamam proteínas G. Essas proteínas vão então trocar esse GDP por GTP e nessa situação elas caminham pela membrana, se desligam do receptor e ativam uma enzima chamada adenilatociclase. A adenilatociclase pega ATP e produz a partir do ATP uma molécula chamada AMP cíclico. Atenção, AMP cíclico não é AMP, ele não é um indicador de baixo ATP dentro da célula. Na verdade, tem uma estrutura cíclica dessa ligação do fosfato, em vez do fosfato ligado sem estrutura cíclica, que seria o AMP normal. O AMP cíclico é um sinalizador intracelular, é um mensageiro intracelular da resposta à adrenalina e glucagon, e também de várias outras respostas que vocês vão ver depois em outras disciplinas. O AMP cíclico ativa a proteína quinase A, e a proteína quinase A então vai fosforilar diferentes proteínas, inclusive a glicogênio fosforilase quinase e a glicogênio fosforilase, que são enzimas que vocês já viram, que são as enzimas que participam da quebra de glicogênio.
Quando fosforiladas, essas enzimas são ativas e vão estimular a quebra de glicogênio através daquela cascata que a gente já viu na aula de glicogênio, que leva à amplificação de sinal a partir daquela baixa concentração de hormônios. E é por isso que na presença de glucagon ou adrenalina, a gente tem uma degradação de glicogênio no hepatócito, especificamente na presença de adrenalina na célula muscular, a gente tem uma degradação de moléculas de glicogênio, aumentando a quantidade de glicose 6-fosfato dentro do músculo. Isso vai permitir fazer via glicolítica e fazer ATP, e aumentando a quantidade de glicose dentro do hepatócito, né, porque o hepatócito tem glicose 6-fosfatase, e vai aumentar a glicemia nessa situação. Então, globalmente, o que acontece quando você está com fome e a sua glicemia está baixa? As células alfa do pâncreas vão liberar glucagon, e glucagon vai fazer uma resposta metabólica em todos os tecidos de maneira conjunta, levando à produção de mais glicose nos hepatócitos. Que resposta metabólica é essa? No tecido adiposo vai ter quebra de triacilgliceróis, porque a lipase, hormônio sensível, vai estar ativada. Esses triacilgliceróis podem ir para o fígado, podem ir para outros órgãos também, e no fígado vai ter beta-oxidação por mecanismos que a gente já viu, né? Você não vai ter acetil-CoA-carboxilase ativa nessa situação, porque ela não é ativa fosforilada. Você vai ter beta-oxidação porque tem baixa produção de malonil-CoA, que é um inibidor da beta-oxidação. Isso vai produzir ATP através da beta-oxidação e também produzir corpos cetônicos que são usados por vários órgãos diferentes, principalmente músculo e músculo cardíaco. Ao mesmo tempo, esse ATP é uma fonte de energia para a neoglicogênese, que é ativada pelo glucagon. Só que neoglicogênese precisa de precursores, precisa de carbonos como precursores. Esses carbonos vêm de quebra de proteína muscular, que também é sinalizada na presença de glucagon e TNF, e essas proteínas são quebradas, né, essas cadeias carbônicas específicas, gerando precursores para a neoglicogênese. Então você tem glicogenólise e neoglicogênese ao mesmo tempo, fazendo glicose, corrigindo a hipoglicemia e mantendo os neurônios funcionando mesmo nesses baixos níveis de glicose, porque agora eles já estão corrigidos para níveis mais razoáveis. Bom, a gente falou de efeitos de adrenalina e de glucagon, agora chega o momento da gente falar de duas moléculas que a gente gosta muito, que são a teobromina, essa molécula que é presente no chocolate, e a cafeína, essa molécula bastante semelhante, que é presente no café. O que fazem essas moléculas? Essas moléculas são inibidores de fosfodiesterase. E a fosfodiesterase é a enzima que quebra AMP cíclico de volta a AMP. Na verdade, a fosfodiesterase é quem controla o sinal do AMP cíclico e quanto tempo esse sinal vai durar. AMP cíclico não pode ficar dentro da célula ad eterno, né? Senão você sempre teria uma sinalização do tipo de jejum. Então o AMP cíclico é quebrado pela fosfodiesterase, e se você inibe a fosfodiesterase, você está aumentando o tempo de ação de AMP cíclico e a quantidade de AMP cíclico dentro das células, que é exatamente o que você faz quando você ingere essas moléculas. O que isso significa? Isso significa que você vai ter efeitos semelhantes aos efeitos da adrenalina e efeitos de glucagon. Você vai ter degradação de glicogênio, você vai ter degradação de lipídios em maior quantidade, porque você tem mais AMP cíclico. Isso significa que, em última instância, comer teobromina com chocolate emagrece. Tá? Obviamente, o chocolate tem um monte de açúcar, tem um monte de gordura junto, não é exatamente uma coisa que emagrece, mas você vai, grama por grama, engordar um pouquinho menos, porque tem essa molécula que vai estar estimulando todos esses processos de degradação. Não recomendo usar cafeína ou teobromina como mecanismo de emagrecimento, mas em última instância eles estão ativando esses mecanismos de degradação e promovendo um pouco mais de degradação do que haveria na ausência deles. O problema é que tem efeitos colaterais também. Cafeína, por exemplo, conhecidamente pode diminuir densidade óssea em excesso, pode promover tremores, tem vários outros efeitos, então não é um bom mecanismo para promover emagrecimento de maneira isolada.
Mas pelo menos eu tirei um pouco da culpa de comer chocolate daqui para frente. Bom, a gente viu insulina, a gente viu adrenalina e a gente viu glucagon, que são todos hormônios que agem ou por alguns minutos ou até por algumas horas no caso de insulina e glucagon. Mas já era bastante claro nos anos 80 que não podiam ser só esses hormônios os reguladores da nossa massa corporal total. Parecia bastante claro que a gente tinha reguladores mais a longo prazo da massa corporal. Por que isso? Porque o ser humano médio consome mais ou menos 1 tonelada de coisas por ano entre comidas e bebidas. É um monte, né? A gente come 1 tonelada. Mas o ser humano médio, se engordar ou emagrecer nesse 1 ano, é alguns quilos. Então, a grande maioria do que a gente come não está ficando nos nossos corpos. Parece ter uma regulação muito fina e específica da nossa massa corporal a longo prazo. A partir dessa constatação, se criou a teoria lipostática, que é uma teoria que, de alguma maneira, o nosso engordar ou emagrecer deveria regular a nossa fome e ou regular o nosso uso de energia, regular o quanto da nossa energia é usada para fazer trabalho de verdade e quanto é usada para liberar como calor e, portanto, dissipada da energia da nossa comida. Essa é a teoria lipostática. E a teoria lipostática se tornou bastante clara e real quando apareceu em laboratório um camundongo extremamente obeso, que a gente chama de camundongo OB. Então, camundongos são muito usados em pesquisa para a gente entender várias coisas, tanto genética, quanto metabolismo, quanto fisiologia animal. E médicos veterinários são extremamente importantes em biotérios científicos para manter o bem-estar e a saúde desses animais. Então, é uma função bastante importante de médicos veterinários. Esses camundongos de laboratório, na verdade, eles são um pouco de um microambiente bem diferente de animais de vida livre ou até de pets ou de humanos, porque camundongos de laboratório a gente frequentemente cruza entre si, entre animais que são parentes, para que se tenha menos diversidade genética entre eles e dessa maneira se possa usar menos indivíduos para testagem de drogas, né? Quando você tem um background genético menos diverso, eles vão responder de maneira mais parecida, então a gente consegue testar usando menos indivíduos. Nesses cruzamentos consanguíneos acabam aparecendo defeitos genéticos com maior frequência e apareceu espontaneamente em biotérios esse camundongo extremamente obeso que foi chamado de OB por causa da obesidade dele. E esse camundongo tinha todas as características que indicavam que faltava alguma coisa que mantinha a lipostasia deles. Eles tinham ao mesmo tempo um apetite muito voraz, então eles tinham uma desregulação da fome, comiam o tempo todo, ficavam muito obesos, também tinham síndrome metabólica, então ficavam diabéticos com várias outras alterações associadas à obesidade, mas também, apesar de toda essa gordura, eram sensíveis a frio, sentiam bastante frio. Então também parecia que eles não estavam gerando calor suficiente. Foram estudar esses camundongos e descobriram que eles tinham uma mutação que fazia com que um gene, que é chamado hoje de gene OB, não funcionava, e esse gene gerava uma proteína, um hormônio, que hoje a gente chama de leptina, que foi o primeiro hormônio que se descobriu que é produzido no tecido adiposo, produzido pela nossa gordura. E hoje a gente sabe que a leptina é um hormônio muito importante para a regulação da massa corporal a longo prazo. O que a leptina faz? A leptina é liberada pelo tecido adiposo toda vez que você engorda um pouquinho. Cai na corrente sanguínea e vai para o cérebro. Mais especificamente, vai para o núcleo acurado do cérebro, onde a gente tem neurônios que liberam neurotransmissores que regulam a nossa fome. Então, a gente tem neurônios e neurotransmissores que são anorexigênicos, que inibem a nossa fome, e a gente tem neurônios orexigênicos que aumentam a nossa fome quando liberam os seus neurotransmissores. A leptina, quando produzida em excesso porque o tecido adiposo aumentou, inibe os neurônios orexigênicos, diminui a nossa fome,
e ativa os neurônios anorexigênicos que deixam a gente com menos fome. É por isso que quando você exagera num dia, nos dias seguintes a sua fome é um pouquinho menor, você tem uma modulação de apetite pela leptina, que é liberada pelo tecido adiposo toda vez que você engorda um pouquinho demais. Então você tem um controle de fome por vários dias depois de um exagero e que você teve um aumento desse tecido adiposo. Depois de descobrir a leptina, vários outros hormônios foram descobertos que regulam também a fome. Só como curiosidade, por exemplo, a gente tem a grelina, que é liberada pelo estômago, e ela que é responsável por a gente ter fome em momentos específicos do dia, né? O momento que você costuma tomar café da manhã, almoço ou janta, é determinado por picos desse hormônio grelina, dentre outros hormônios também. Então, a regulação da nossa fome é uma parte bem interessante de metabolismo, é uma parte que está crescendo bastante em conhecimento nos últimos anos. Então, como exatamente que a leptina funciona? Ela vai regular essa fome a nível central, isso vai manter o nosso peso a longo prazo. Interessantemente, esses mecanismos de regulação de fome são mecanismos que a gente selecionou nos nossos animais a longo prazo. Então, o cachorro é muito interessante do ponto de vista evolutivo, porque o cachorro já está evoluindo há milhares e milhares de anos junto com humanos, né? Então, o cachorro é o animal mais inteligente em entender sentimentos humanos, muito mais do que macacos, por exemplo, porque ele evoluiu há tanto tempo conosco. Ele sabe o que a gente está sentindo e também sabe nos manipular nesse sentido. Além disso, eu já mencionei para vocês que a alimentação do cachorro passou a ser mais parecida com o do humano, né? Ele tem mais receptores para carboidratos do que o lobo do qual ele descende. Mas a gente também selecionou cães específicos para funções específicas. E a gente selecionou, por exemplo, cães para trabalhar, como é o caso dos labradores. Os labradores são frequentemente usados para cães de assistência e para trabalhos específicos. E são animais muito treináveis e principalmente treináveis com comida. O que se descobriu mais ou menos recentemente é que eles são treináveis por comida porque eles frequentemente têm um defeito de regulação de fome. Na verdade, eles têm um defeito de PONC, que vocês vão ver mais tarde na fisiologia, é um desses reguladores de apetite que existem, também tem vários outros efeitos fisiológicos. Porque eles têm esse defeito de PONC, esses animais têm mais fome e, portanto, respondem melhor a tratamento com comida por motivação. E, na verdade, se descobriu que não só o labrador frequentemente tem esse defeito de PONC, que é um defeito de raça, como os indivíduos que têm defeitos de PONC são mais selecionados para ser cães de assistência. Eles são mais treináveis porque têm mais fome. Isso significa que quando esses cachorros olham para você com aquele olhar de fome e de eu te amo, é porque eles estão com fome mesmo, eles têm um defeito de sinalização que faz com que eles sempre tenham apetite independentemente da massa corporal. Isso é um problema também porque cães dessa raça específica têm uma tendência muito grande a ter obesidade e todos os problemas de saúde relacionados à obesidade. E assim como humanos obesos que têm defeitos de fome também, a gente já vai ver, é muito difícil você reverter a obesidade nesses cães porque eles realmente têm fome e eles realmente querem comer, né? Não é culpa deles que eles têm fome, é culpa de um defeito de sinalização a nível central. Bom, como que a leptina age, a gente já viu do ponto de vista central, que no núcleo acurado ela age diminuindo a fome. Mas eu também falei para vocês que o camundongo que não tem leptina era muito sensível a frio, ele não é capaz de gerar calor com facilidade. Por que isso acontece? Porque a leptina também no núcleo acurado vai iniciar um processo de sinalização neuronal por via simpática que vai atuar no tecido adiposo. Então tem uma ativação da via simpática, isso chega no tecido adiposo e no tecido adiposo a noradrenalina vai ativar receptores de 7 voltas, muito parecidos com os que são ativados por adrenalina e glucagon, ativar a produção de AMP cíclico. Isso vai ter vários efeitos na célula do adipócito. Dentre eles, quebrar lipídios, então triacilgliceróis vão virar ácidos graxos, e aumentar a síntese
daquela proteína desacopladora, aquela proteína que tirava o potencial de membrana mitocondrial sem fazer síntese de ATP. Então, permitia a entrada de prótons para dentro da mitocôndria sem síntese de ATP e, portanto, gera calor como resultado. Então, se você não tem leptina, você não tem essa produção de calor periférico, além de não ter o efeito central de controle de fome que a gente acabou de ver. E só lembrando, essa proteína desacopladora está ausente em porcos. Então, porcos domesticados têm menos essa proteína desacopladora, muitos deles nem têm proteína desacopladora 1 funcionante, então eles são incapazes de gerar calor a partir da regulação por leptina. E é por isso que eles também são mais capazes de engordar. Eles engordam com mais facilidade porque eles não têm esse gasto energético a partir da proteína desacopladora. Bom, a partir disso você começa a pensar por que a gente não está usando leptina como uma solução para a obesidade em humanos, né? Tem tantos humanos obesos, tem tantos humanos com excesso de fome e levando à obesidade. Mas, na verdade, o que se descobriu muito cedo sobre a leptina é que a maioria dos humanos não tem falta de leptina. Existem algumas famílias que têm uma falta genética de leptina, geralmente famílias com também casamentos consanguíneos, né, gerando essa falta de leptina. Esse aqui é um caso específico de uma criança que tinha uma fome extremamente voraz, se descobriu que tinha falta de leptina, tratou a criança com leptina, não só ele emagreceu, como também melhorou em foco na escola, melhorou em todos os aspectos sociais, porque parou de pensar em comida o tempo todo. Mas a maioria dos humanos, se você dá leptina para eles, não acontece nada. Por quê? A maioria dos humanos, na verdade, tem excesso de leptina quando obesos. O problema não é a falta de liberação de leptina do tecido adiposo. O problema é a falta de sinalização no receptor de leptina. Então, lá no núcleo acurado não está funcionando de maneira adequada o receptor de leptina. Então, essa inibição de fome para de funcionar. Então, não adianta você tratar humanos com leptina. A gente está estudando agora exatamente como modular esses receptores de leptina a nível do cérebro, porque isso sim seria uma maneira de ajudar com a obesidade humana. E lembrando, né, essas pessoas não têm função de receptor de leptina e, portanto, realmente têm fome. Né? Não é culpa do obeso que ele tem fome e que ele come demais. Ele realmente tem uma modulação de fome diferenciada e um defeito de modulação de fome. Bom, vimos agora a regulação hormonal, sabemos agora o que é esse camundongo super obeso, né? A falta de leptina faz com que o camundongo fique extremamente obeso. Na verdade, a gente já viu toda a matéria específica que vocês têm que ter, mas eu sei, por experiência, que estudantes têm dificuldade de juntar todo o metabolismo e entender metabolismo regulado de maneira global. Por isso, nas próximas 2 aulas, eu vou estar primeiro dando uma aula de especificidades de tecido, o que cada tecido é diferente do outro. A gente falou rapidamente nas aulas das vias metabólicas, mas a gente vai recapitular numa aula única sobre tecidos específicos. E depois eu vou fazer uma aula de integração e revisão baseada em doenças da medicina veterinária. Então, a gente vai olhar doenças e ver o que dá errado em termos de sinalização, e também revisando toda a regulação de metabolismo nessa aula. Então eu vejo vocês lá. Tchau!